Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, como havia prometido em vídeos anteriores, eu vou falar sobre o ETF China 11, que é o ETF lançado aí no final do ano passado na Bolsa de Valores aqui do Brasil. Vou falar um pouquinho sobre o China 11 e vou falar também sobre um outro ETF que também pode ser uma escolha para você, caso você queira se expor aí no mercado chinês ou no mercado asiático, né? Principalmente aí de países emergentes. Então vamos conhecer um pouquinho mais sobre o ETF China 11, o ETF China 11 terá exposição a alvos do iShares, que é um índice lá dos Estados Unidos, que é o índice MSCI China, que ele pega grandes e médias empresas em valor de mercado na China, tanto as ações tipo A, H, B, Red Chips, P Chips e instrumentos de renda variável listados na China, inclusive ADRs. Então ele investe em algumas ADRs, que são ações chinesas listadas na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, como por exemplo o Alibaba, né? Mas ele também investe, além das ações da China continental, que costuma ter maior dificuldade para você conseguir investir nessas empresas, mas ele também investe nelas e investe também em empresas de Hong Kong, Taiwan. Então vocês conseguem ter uma exposição aí grande aí ao mercado chinês. Então, quem trouxe esse ETF para o Brasil foi a XP. Ele é administrado pelo banco BNP Paribas. Tem uma taxa de administração aí de 0,3% ao ano. E como todo ETF aqui no Brasil, você tem que pagar aí 15% sobre ganhos de capital, né? Ele é um fundo que acompanha a variação do dólar, porque na verdade, como vocês vão ver, o China 11 nada mais faz do que comprar um outro ETF listado nos Estados Unidos. Então é o ETF brasileiro que investe o seu dinheiro lá no ETF americano. Lembrando que por estar no Brasil, né, você vai ver a cotação toda em real, né, você vai comprar e vender o ETF em real, mas tem a contrapartida negativa, que é você não tem a isenção como você tem em ações para imposto de renda sobre ganho de capital. Então, se você precisar vender uma cota deste ETF, você vai ter que pagar aí 15% sobre ganhos de capital. E uma outra desvantagem que tem aqui no Brasil também é que este ETF não distribui os dividendos, né? Então, os dividendos eles são reinvestidos pelo próprio fundo, e se você um dia precisar usufruir no futuro, a única opção que você tem seria vender as suas cotas, já que você não recebe os dividendos, né? E você ainda vai ter que pagar imposto de renda sobre esse ganho de capital, se houver aí no futuro. Então, no Brasil, infelizmente, o ETF ele tem diversas desvantagens tributárias. Já nos Estados Unidos, se você comprasse o ETF que essa própria XP, né, compra lá nos Estados Unidos, você teria isenção sobre ganho de capital de até R$35.000, e eventualmente também receberia os dividendos, o que você não recebe comprando o ETF aqui no Brasil. Mas vamos continuar lá para conhecermos um pouquinho mais do fundo. Vamos ver aqui a composição da carteira do fundo. Então, como eu tinha dito anteriormente, o fundo investe 99,97% do seu dinheiro num ETF americano, que é o MX. E o MX, apenas eu trouxe aqui a título de curiosidade, né, ele teve uma rentabilidade aí nos últimos 10 anos de 6,73%. Vejam que não é uma rentabilidade muito alta, é preciso fazer essa distinção. O crescimento de um país não necessariamente reflete o crescimento do mercado acionário daquele país. E por que isso acontece? Isso acontece porque as ações elas têm no seu preço a expectativa de lucros futuros. Então, se já existe essa expectativa de que aquelas ações elas vão desempenhar um bom papel, né, hoje, se elas desempenharem esse papel que já é esperado, elas tendem a não ter tanta valorização. Elas costumam se valorizar mais quando elas surpreendem o mercado. Ou seja, existe uma grande expectativa já sobre o crescimento chinês, inclusive das empresas listadas na China, nas empresas chinesas, tanto listadas na China, na verdade, como listadas nos Estados Unidos. Mas como já existe essa expectativa, né, as ações não necessariamente com o crescimento do país vão trazer bons retornos para o investidor. Isso fica muito evidente aqui nesse gráfico, né, que vocês conseguem ver qual foi a rentabilidade do MX, e em 10 anos rendeu 6,73%. Como comparação, temos aqui o ETF VUL, que investe nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos, ele segue lá o S&P 500, e vocês conseguem ver aqui que em 10 anos ele teve uma valorização de mais de 14%. Ou seja,
Muito embora a China cresça mais do que os Estados Unidos, o mercado acionário dos Estados Unidos se valorizou mais do que o mercado acionário chinês. E isso com, inclusive, menos risco. Então, não dá para dizer que só porque a China vai crescer, as ações chinesas também irão. Vamos conhecer um pouco mais sobre o MX. O MX, então, ele investe aí 81% em Hong Kong, 17% na China, 0,78% nos Estados Unidos e 0,07% no Reino Unido. Lembrando que são empresas chinesas listadas nesses países, tá? 47%, pouco mais de 47% das empresas do MX estão no setor de tecnologia, 17% em finanças, consumo cíclico 12,25% e demais, como vocês conseguem observar aí, mas a grande maioria aí está em tecnologia e finanças. Dentre as maiores posições do fundo, nós temos aí a Tencent, o Alibaba, né? Essas duas empresas representando quase 1/3 do MX, a Meituan com 4,5%, China Construction com 2,64%, e das empresas que a gente já ouviu falar um pouco mais aí tem a Baidu e a Xiaomi. Lembrando que essas empresas são as 10 maiores posições. Existem diversas outras que eu não vou mostrar aqui porque são basicamente desconhecidas. Se vocês tiverem interesse, vocês conseguem obter também essa informação na internet. Então, lembrando que como você está comprando um ETF brasileiro que compra um ETF americano, você vai pagar aí basicamente duas taxas de administração. Né? Você vai pagar a taxa de 0,3%, cobrada aqui do ETF brasileiro, mais 0,59 aí cobrado do ETF chinês. Agora eu vou trazer uma outra opção para você que quer se expor em países emergentes, principalmente ali do leste asiático. Existe uma opção que é o iShares MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Factor, ou seja, esse ETF, o que ele faz de diferente? Primeiro que ele não se expõe apenas à China. Esse é o primeiro fator. E o segundo fator é que ele investe em empresas que têm mínima volatilidade. Um exemplo no Brasil de empresas que têm pouca volatilidade seria a Engie ou mesmo, até mesmo a Vivo, a Telefônica. Né? Então, qual é a vantagem disso? É que ele inclui um fator de qualidade no seu ETF. Ou seja, neste ETF, aquelas empresas mais voláteis, que normalmente são as empresas mais imprevisíveis e normalmente com piores indicadores financeiros, elas são excluídas desse indicador. Então você vai ficar aí com as empresas que têm a menor volatilidade, geralmente tem uma qualidade um pouco maior. A taxa de administração é de 0,25%, né? A performance, como vocês conseguem observar aqui, em 2020 foi de 7,39, enquanto o índice MSCI Emerging Markets foi de 18. Vocês conseguem perceber que, como tem menor volatilidade, esse ETF tende a subir menos e cair menos também. Então você tem mais tranquilidade aí como investidor. Pode ser visto aqui, por exemplo, no ano de 2018, quando teve a crise de 2018, a crise do subprime, que o índice dos países emergentes caiu aí 14,57 e esse ETF caiu um pouco mais de 6%. Então vocês conseguem ver que realmente ele traz uma certa paz aí para o investidor. Esse ETF tem 300 empresas, né? Então você já está aí bastante diversificado. O dividend yield tem sido aí de 1,93 ao ano, que está próximo da nossa taxa Selic, que hoje é 2,75. Né? Lembrando que isso aqui você vai ter em dólar, né? Porque é tudo convertido aí para o dólar. Então, você consegue ter uma economia de taxas, porque a taxa desse fundo é de 0,25%, e uma exposição a empresas que não apenas chinesas. Então, a gente tem aqui a TSM, que é de semicondutores, empresas de telecomunicação saudita. Você também tem aqui a Alibaba, você tem também a Tencent, mas um fator interessante, você tem a Samsung, a divisão de eletrônicos da Samsung, que é sul-coreana. E por que isso? Porque essa empresa, ela investe, esse ETF, não investe não apenas na China. Né? Apesar de a China ser bastante relevante, como vocês conseguem perceber aqui, né? A China está aí com 33,16% deste ETF, Taiwan com 17,33%, a Índia com 11,23%, a Arábia Saudita 8,11%, Coreia do Sul quase 8%,
E temos aí os demais países e, ironicamente, o Brasil não está nesse índice de mínima volatilidade dos países emergentes. Então vocês conseguem ter uma exposição com um pouco mais de qualidade, um pouco menos de risco do que investir apenas no ETF chinês. Pessoal, por hoje é só. Fica aí mais uma opção de ETF para você investir. Lembrando que este ETF ele é listado nos Estados Unidos, então você não consegue comprar por meio de uma corretora brasileira. É preciso que você abra conta numa corretora americana. Né? Você tem essas duas opções. Se quiser investir no MX, você consegue fazer isso por meio da Bolsa de Valores dos Estados Unidos ou comprando um ETF China 11 com aquelas desvantagens que eu já te falei. E aqui você consegue se expor em corretoras americanas o iShares MSCI Emerging Markets Minimum Volatility. Por hoje é só, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.